Eu hoje quero conversar sobre a importância de nós sabermos identificar o tipo de luz que nós vamos trabalhar, a diferença entre luz LED e luz laser, né? Que tem uma diferença óptica bem interessante da gente entender isso em reações químicas, principalmente na tomada de decisões tempo, né? Quanto tempo eu coloco numa pele? Será que essas tecnologias elas podem queimar um tecido? São coisas que muitas pessoas ainda têm dúvida. Será que eu posso gerar na minha cliente, no meu paciente cliente, alguma lesão se eu usar de maneira inadequada? Quais seriam os riscos, né, de eu estar utilizando num tempo inadequado, numa dose inadequada? Então, são coisas que precisam ser conversadas, precisam ser melhor exemplificadas. Os segredos da fototerapia nessa maratona, eu pretendo contar de uma maneira suave. Nós vamos mencionar algumas coisas que são de base científica, mas vamos conversar, para que vocês se sintam também à vontade de estar conversando comigo de uma maneira leve, tá bom? Então, aqui, ó, o que as pessoas mais confundem quando a gente fala de laser, LED no cotidiano clínico? Elas confundem primeiro se tem risco, né? Ah, tem risco eu utilizar uma dose errada? Tem risco eu queimar uma pele utilizando fototerapia laser e LED não invasivo? Muito se confunde quando se fala a palavra laser com lasers ablativos dos médicos, né? Que somente os médicos e ou profissionais cujo conselho, né, chancela para o trabalho com essas terapias que são chamadas invasivas ou de média invasividade, podem utilizar. Os lasers terapêuticos ou fototerapia estética, eles são lasers chamados de baixa potência, ou soft lasers, que são lasers que não queimam, não promovem fotodestruição através da absorção de um cromóforo-chave. O cromóforo é a substância responsável em absorver os fótons daquela luz. E os fótons são os pacotes de energia que aquela luz tem para entregar, a sua irradiância, a sua densidade de energia. Esses fótons vão ser transformados em reações químicas através do cromóforo absorvedor. Na estética, nós temos hoje, em base, sendo utilizada em larga escala, 5 comprimentos de onda, sendo eles lasers e LEDs, cujos cromóforos específicos, ao absorver esses fótons, começam a promover essas reações químicas. Então, número 1, os clientes consumidores e o profissional responsável têm que saber identificar o cromóforo absorvedor e as reações químicas. Bom, o consumidor, ele tem uma série de demandas, né? Que são condições inestéticas. Essas condições inestéticas, elas vão ser tratadas com esses lasers e LEDs. Então, quais são esses procedimentos? O que o consumidor final, quando procura um profissional, nós somos profissionais fototerapeutas, né? Quando ele procura um profissional que trabalha com tecnologias laser e LED dentro do cotidiano da clínica deles, o que ele pode esperar desses tratamentos, né? Ou o que nós profissionais podemos ofertar tendo essas tecnologias? Elas são braços direito, ok? Então, a primeira coisa, não existe uma gama fechada ou uma metodologia única de se trabalhar com lasers e com LEDs dentro do cotidiano clínico da estética. Nós temos algumas sugestões de protocolos, que são protocolos baseados na necessidade clínica do nosso consumidor. Então, quando um cliente busca estética, ela busca estética porque ela está descontente ou não muito contente com alguma condição inestética apresentada. Dentre elas, mais comuns, que nós temos aí hoje no mercado como um todo, é a cliente que se olha no espelho e viu que a olheira dela está a partir dos 30 anos, né? A olheira começa a evidenciar. E ela evidencia por uma série de fatores que vão acontecendo com o envelhecimento global da região dos olhos, né? Vai desde a própria lei da gravidade, a musculatura, a genética, né? Até a condição de alergias que podem alterar, sim, a coloração. Nós podemos ter algumas condições degenerativas de saúde que podem gerar colorações diferentes no globo ocular inferior e superior. A gente sabe
que há limitações para se trabalhar nessa região do globo ocular, que é uma região muito sensível. Então, tudo que a gente faz com relação às rítides, que são as rugas na região dos olhos, então essas rítides são tratadas de maneira não invasiva e de maneira bem tranquila, porque é uma pele muito fina, né? Há riscos de lesões nessa região. Globo ocular, gente, é uma região de extrema sensibilidade. Então, quando a cliente chega com algum questionamento ou querendo melhorar, né, a questão do excesso de pele, a pálpebra está caindo, a coloração mudou muito, está muito arroxeada ou está muito escura, mais em tons de marrom, ou seja, os tipos de olheira, a gente tem que identificar a causa primária do envelhecimento. Ao identificar a causa primária do envelhecimento, a gente vai traçar estratégias de protocolo, baseando-se sempre, primeiro na causa primária, a causa secundária, ou seja, o que em primeiro lugar, principal está causando aquela disfunção naquele local, fazer uma investigação numa ficha de anamnese muito bem feita, a gente vai falar sobre isso amanhã, e fazer uma investigação básica de hábitos, do que de repente pode ter mudado, se ela tem essa olheira desde pequena, como é que é esse histórico do cliente, que a gente chama de anamnese. E diante disso, tomar decisões de forma assertiva e dentro de cada nicho de negócio, dentro de cada conselho, o que cada profissional, o que cada profissão, até onde cada um pode ir, até onde você vai parar e vai buscar ajuda, né, de um médico ou de um outro colega de profissão que possa associar técnicas. E se você pode e domina, né, mais de uma ação, entender a sequência de como começar. Muitas vezes, eu falo com as minhas alunas, falo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes na estética, o processo inflamatório, o peeling, né, a agressão, ela vem em primeiro lugar, sendo que ela deveria ser o quarto lugar da nossa tomada de decisões. Então, eu venho batendo nessa tecla bastante, para que você entenda que há uma estrutura por trás disso tudo que precisa ser reorganizada. Então, como nós vamos falar disso amanhã, hoje eu vou me ater ao laser e ao LED. Eu preciso começar por um tema. Então, nós vamos começar pelo protocolo região de olhos. Então, nós vamos discutir sobre as grandes dificuldades que nós, profissionais, temos ao iniciarmos qualquer tratamento na região dos olhos. A primeira coisa que eu falo, assim, gente, que coisa difícil é trabalhar a olheira. Por quê? Porque ela é multifatorial. Nem sempre ela está ligada a uma única coisa. Então, muitas vezes eu comecei a trabalhar com ácidos e luz azul, que é a mais pedida para a região dos olhos, e me lasquei. Por que que eu não consegui resultado? Porque o diagnóstico foi impreciso. Às vezes as informações coletadas também não têm total veracidade. Então, eu inicio com menos é mais. Então, eu inicio com 30 segundos de LED azul de cada lado para ver como vai ser a reação, ok? E aí depois, né, sendo a olheira melânica, porque se ela for vascular, a estratégia de tratamento é outra. Depois que eu faço essa iniciação de quebra de duplas ligações de carbono, é que eu vou começar a pensar nas estratégias coadjuvantes da laser terapia. E eu sei que eu tenho uma ferramenta muito importante, que é um laser terapêutico infravermelho, que muitas vezes, gente, está sendo muito mal utilizado. É uma ferramenta mega importante dentro do nosso cotidiano clínico, para ser usada ali o tempo todo. E as pessoas estão usando de vez em quando lembram, com uma preguiça danada. Então, isso aí também tem que mudar. A gente precisa entender que dá trabalho, né? Não é uma coisa que você vai estalar o dedo e o resultado surgiu. Assim como quando a minha cliente me pergunta, que é uma pergunta muito corriqueira para nós todos aí que estamos trabalhando com estética de uma maneira geral. Quanto tempo vai durar, né? A gente inicia um tratamento qualquer na cliente. A primeira pergunta é: quantas sessões são necessárias e quanto tempo vai durar? Então, são coisas que vão depender de muitas outras no sistema. Então, a minha resposta, a resposta que eu quero que vocês pensem como uma resposta verdadeira para o negócio estética de vocês, para o nosso negócio estética, porque eu lido com o seu negócio como fosse o meu negócio. Vocês sabem que eu faço isso. E eu vou continuar fazendo isso. Ah, mas se tem muito a perder e se tem muito a ganhar? Tudo.
Você levantou da cama de manhã, você tem muito a perder e muito a ganhar. Basta você não ficar parado esperando tudo acontecer caindo do céu. Nós estamos passando por uma situação de diagnóstico impreciso e muito protocolo pronto. Ok, é chegado o momento em que, em meio de uma crise, em meio a uma pandemia, a gente tem um tempo a mais para conversar, ok? Como é que você vai usar esse tempo? A seu favor ou contra você? Eu não estou dizendo que você não deva aproveitar, mas acho que você deve também filtrar muitas informações. Então, para começar, a gente vai falar do laser infravermelho nos linfonodos. Por quê, Lívia? Porque está sendo mal utilizado. A maioria das vezes que eu pergunto para minha cliente, uma aluna que eu faço consultoria, que eu acompanho ela no cotidiano clínico dela, eu falo, e aí, você tem feito neste protocolo para olheira o infravermelho dos linfonodos? Ah, não, professor, então, o infravermelho demora muito. Poxa vida, gente, são 15 minutos para trabalhar todos os linfonodos. Toda a cadeia. Como assim demora muito para o tamanho do benefício que você vai ganhar? Então tem que se pensar em estratégia. As pessoas estão buscando pó do pirim-plim-plim na estética. Estética assertiva, estética saúde, não tem esse negócio de pó do pirim-plim-plim. São sessões que vão ganhando, incorporando outras coisas. De uma semana para outra, a cliente já mudou. Né? Alimentação, estresse, se dormiu, se não dormiu, tudo isso influencia. Então, se ela tem sinusite, se ela tem renite, eu tenho uma sinusite danada, então isso influencia no tamanho da minha olheira. Fora a genética, pálpebra caindo, excesso de pele, né, o côncavo do osso, né, o formato do olho, tudo tem que ser levado em consideração. Né? Tem que ser levado em consideração o histórico da pessoa, os hábitos da pessoa e o seu diagnóstico, que tem que ser mutável. A gente não pode traçar 6 sessões, faça 6 sessões. Eu te dou um protocolo, você vai lá, faz as 6 sessões com aquele protocolo maravilhoso que deu certo para o fulano de tal. Errado. Nós vamos ter que sempre avaliar. Essa sessão eu faço padrão, avalio a reação química e na outra sessão eu já vou começar a raciocinar. A cliente levantou da maca, saiu, eu já anotei tudo que eu tinha que anotar no prontuário sobre aquela sessão e pego nesse prontuário pelo menos umas 2 vezes antes de atendê-la novamente. Né? Pego um material de apoio, não dá para saber tudo dos ácidos, tudo dos peelings, sem de vez em quando dar uma estudada. Né? Eu peguei vou passar para vocês uma dica que eu tenho para mim, como profissional. Quando eu atendia todos os dias, a gente não tem tempo, né, de ficar toda hora fazendo o que é ideal. Então, pau quebrando, cliente um em cima do outro, e assim ainda tem que chegar em casa, dar atenção para marido, dar atenção para filho, viver, né, gente, que é preciso viver também. E tudo isso todo mundo passa. Eu falo, como é que eu vou fazer para decorar esses infernos, esses ácidos, tudo, porque vai ter ácido e todo dia sai um ácido não sei de onde. Eu falo, meu Deus do céu, é muito ácido, é muito precipitativo, eu vou pirar, eu vou endoidar, não vou dar conta, eu vou desistir. E quantas vezes eu cheguei em casa apavorada, a Coreia falava, Lívia, calma, eu falei, não, ainda estava estudando, né? Tudo que você faz, você tem que... Falava, Jesus do céu, não vou dar conta, é muito ácido, é muita coisa, é muito precipitativo, é muito... agora eu aprendi sobre outra eletroterapia, eu achei que eu sabia alguma coisa de fisioanatomia. Quando eu comecei a estudar fisioanatomia, comecei a pegar meus primeiros livros, eu não sei nada. Quando o professor começava a exigir nas provas os raios dos nomes dos músculos, eu falava, meu Deus do céu, às vezes até hoje dando aula, gente, me foge o nome do raio do músculo. É muita informação numa cabeça, né? Porque a gente não vive só disso, a gente tem outras coisas. Rapaz do céu, e a preocupação com conta para pagar aí, que não vem com esse papo de que tem dinheiro dando em árvore, porque não tem dinheiro dando em árvore. Eu não trabalho para uma empresa e ganho valor X todo mês, eu tenho que plantar, igual vocês todas, plantar meu ganha-pão todo santo dia. Quando veio a notícia do corona e vai ter que parar, eu falei, misericórdia, eu tenho aí no máximo 15 dias de fôlego para segurar o caixa para um mês sem ganhar 1 centavo por dia, porque é isso que está acontecendo com a gente. Como é que eu vou dar conta disso? Passou um turbilhão de coisa na minha cabeça, falei, pronto, ferrou, agora deu ruim. Só que as coisas vão se encaixando, você vai arrumando uma saída aqui, você vai arrumando uma saída ali, você vai se remodelando, né? Vai arrumando estratégias mentais, até para não pirar.
E aí te vem algumas soluções, igual eu disse para vocês, aproveita esse tempo, gente, para reformular a caixa. Pegar aquele monte de produto que vocês têm lá na prateleira, pega aquele trem todinho, etiqueta aquilo tudo, vê data de validade de tudo. Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer isso ontem. Tem muita gente com aquilo tudo lá parado, não sabe para que serve, onde vai pôr. Elenca os que vão vencer primeiro, façam promoções inteligentes. As minhas consultorias estão baseadas basicamente nisso. Eu basicamente faço isso para vocês, porque é tanta coisa do dia a dia que não dá para dar conta, e eu sei que não dá. Então, por que a gente não pega esse tempo, que agora a gente tem um tempo, e vai começar por onde precisa, que é olhar o estoque. É pegar todo o material, a gente tem material riquíssimo, o troço para estudar, que é estética, né? E todo curso que a gente faz, graças a Deus, tome livro, tome apostila, tome... Nossa Senhora, dá para ficar doida. Então, vamos pegar esse material, organizar de maneira cronológica, né? Igual a gente fazia para fazer uma prova lá atrás. Todo mundo aí lembra dessa época, gente? De fazer prova? É a mesma coisa. Vamos organizar, vamos pegar isso. Bom, agora eu tenho esse tempo. Um tempo que muitas vezes a gente pedia, né? Eu não tenho tempo, agora a gente tem o tempo. Em vez de apavorar, eu não vou apavorar. O que aconteceu, aconteceu, a gente não tem como mudar isso. Então vamos tentar usar isso a nosso favor, ok? Aí eu vou pegar naquela gama de produtos, alguns produtos que os fabricantes já intitularam, que são para a olheira, que eu comprei um kit específico, e vai ter muita coisa ali dentro daqueles produtos todos que você tem que não estão categorizados específicos para a olheira, mas que poderão ser combustíveis importantíssimos no tratamento das mesmas. Então é isso que eu quero que vocês façam. A gente vai elencar uma cor, sabe aquelas bolinhas de colar nos envelopes, quando a gente vai mandar um envelope de casamento, eles vendem umas bolinhas, vem uma cartelinha cheia de bolinha, tem dourada, tem vermelha, tem tudo quanto é cor. E aí eu comprei aquelas bolinhas e eu coloco os ácidos, a gente faz um organograma. Tudo que é ácido é bolinha prata. Então, não importa a finalidade do ácido. É ácido, a bolinha colada nele é prata. E eu organizei os armários, né? A gente, às vezes, não tem um monte de armário. Então, a gente pode, de repente, comprar caixas ou comprar organizadores, colocar ácidos clareadores, colocar todo mundo ali dentro. Ácidos hidratantes, colocar todo mundo ali dentro. A gente não tem esse tempo sobrando outros dias, mas agora a gente tem. E na hora que a gente for montar um protocolo, que é o que eu mais faço por vocês também nas consultorias, que é montar os protocolos me baseando no que vocês têm como combustível e como eletroterapia, eu vou traçando linhas de raciocínio. Então não há um milagre muito grande no que eu faço, há uma dedicação enorme no que eu faço. E que neste momento, em que é muito mais fácil a gente tentar vender curso, né, do que, de repente, poder ajudar vocês de verdade, é o que eu desejo fazer, ajudar vocês de verdade. Se você, de repente, achou que alguma coisa lhe é útil e deseja fazer um curso, nossa, eu vou ficar super feliz porque eu vivo disso, né? Não vou esconder que existe um porquê por trás. Mas, nesse momento, o que eu mais desejo é tentar fazer você acordar para pequenos detalhes do seu dia a dia clínico que foram deixados para trás, não porque a gente não queira, não porque a gente não tenha capacidade, mas sim porque realmente nos falta um pouco de tempo. Eu queria muito, quando eu comecei na estética, foi engraçado, porque meu sonho de consumo era ter um assistente, porque eu sou muito atrapalhada, né? Eu abro o negócio, entorno, né, que minha mãe não me ouça, né, que ela sempre bateu na tecla, Lívia, esse guarda-roupa, né, meu guarda-roupa sempre foi uma zona, que caía, 10 roupas no chão. E até hoje, o Marco Aurélio briga comigo horror, você não tampa pasta de dente, você não isso, você não aquilo. Então, detalhe da pessoa. Então, eu não tenho essa habilidade toda em organização, né. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, assim que sobrar um dinheirinho, porque tinha que sobrar o suficiente para pagar minhas contas, porque a gente não vive de brisa. E aí eu ficava assim que sobrar um dinheirinho, assim que aumentar um pouco a quantidade de clientes que eu tiver aqui, primeira coisa que eu vou fazer é contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Aí era meu sonho de consumo. A gente, cada hora tem um sonho de consumo, né? Graças a Deus que a gente não fica a vida inteira igual. Pelo amor de Deus, tem gente que acha isso ruim, eu acho ótimo.
Ainda bem que a gente muda, metamorfose ambulante. Porque imagina, que gente chata. Meu Deus do céu. Mas enfim, cada um, quem é muito metódico, tem o toque lá da vida, não posso fazer nada, né? Só te dar algumas dicas também para quem é também. Mas enfim, falava assim, gente, eu preciso arrumar um jeito, falava para a Luzia, preciso arrumar um jeito de arrumar assistente, porque eu sou muito descontrolada. As meninas que fizeram estética comigo, minhas colegas de turma, trabalho, essas coisas todas, eu era desorganizada. Mas também eu sou a que desembola, né? Eu sou a desorganizada, mas quando eu pego para fazer, sou eu que desembolo tudo. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque era meu sonho de consumo ter uma pessoa para me ajudar. E aí eu pensava, caraca, velho, não tem dinheiro. Porque se eu aumentasse o valor dos procedimentos, no início, né, gente, com pouca clientela, uma dificuldade danada, não era conhecida na minha cidade. Juiz de Fora nunca foi uma cidade de rolar dinheiro, é uma cidade universitária, então é uma cidade que o povo segura mais, o povo vive de aluguel, barzinho e tal. Eu pensava assim, meu Deus, e agora, né? Estética sempre foi segundo, terceiro, quarto plano da mulherada, nunca foi o primeiro plano, pelo menos as que eu conheci e convivia. Só que a Luzia, ela sempre teve uma gama na sociedade um pouco mais monada, né? E eu desejava muito atingir o público desse que eu achava que ali que estava o dinheiro no início. Na minha cabeça, né? Para a pessoa pagar um procedimento um pouco mais ostentado, né? Com mais etapas, com laser, com LED, eu pensava assim, nossa, vou ter que arrumar um público específico. Só que não. Eu pensei, como é que eu vou fazer para ter uma pessoa para me auxiliar, para eu ter tempo de fazer raciocínio clínico? Porque é tudo muito lindo, etiquetar, fazer e acontecer. Agora a gente tem tempo. Mas e lá na hora do nosso dia a dia, quando as coisas voltarem, o pau quebrando, se Deus quiser, vamos voltar nisso rapidamente, e você sem tempo para dar continuidade. Então, preciso pensar em organizar agora e dar continuidade depois. Então, para eu ter tomada de decisões em elencar um protocolo que possa ser mudado de tempo em tempo, eu tenho que ter tempo de raciocínio clínico. Para eu ter tempo de raciocínio clínico, eu preciso de um auxiliar. Eu preciso de uma pessoa me ajudando a fazer o trivial, a reorganizar a parada dos vidrinhos tudo de novo, porque senão eu não atendo. Eu não sei vocês, mas a minha realidade não é essa de eu tenho X clientes todos os dias agendados com 1 hora cravado e eu consigo executar em 1 hora cravado, não acontece nada, não acontece um problema. Ou a minha agenda tem altos e baixos, tem dia que é o pico do cu do anu, que você fala assim, socorro, tá caindo cliente do céu, e tem dia que não tem uma alma viva. Que você tem que ficar lá queimando a cuca de como é que você vai conseguir cliente para as próximas semanas. Porque a realidade ela é nua, ela é dura e ela é crua. Então não tem esse negócio de floreando. Então pensar, como é que eu vou fazer para colocar uma pessoa para trabalhar comigo todos os dias e pagar essa pessoa? Você não tem dinheiro nem para mim, né? Eu estou começando agora, o bicho está pegando, ou então mesmo que você esteja há muito tempo, ainda não está estruturada, porque é o seu desejo, mas não está conseguindo. Aí eu pensei, caraca, velho, como é que eu vou fazer? Busquei uma estagiária. Nós temos o Senac, ainda temos muitos outros cursos hoje em dia rolando. Na época, eu tinha só o Senac para me ajudar. Hoje, nós temos muitas instituições que resolveram investir em cursos técnicos para estética. Então, eu vou buscar, nesses cursos técnicos, algumas profissionais que precisavam de fazer estágio remunerado ou não remunerado. E você pode escolher se você vai fazer estágio remunerado ou não remunerado. Até 4 horas por dia que a pessoa ficasse no meu negócio, era não remunerado. Passasse de 4 horas, era remunerado. O que eu fiz? Falei, vou pegar remunerado e vou pegar 2 meninas, 2 estagiárias. Uma para um período e outra para outro período. Mesmo que sobre horas, é melhor sobrar hora do que faltar. E ao mesmo tempo que eu as ajudava, né, mostrando um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha didática do dia a dia de atendimento, que não tinha nada a ver com aula, na época eu não dava aula, elas tinham oportunidade de aprender um pouco ali e tinham oportunidade, e eu tinha oportunidade de ter pessoas com o mínimo de entendimento para me auxiliar também. Aí adivinha o que acontece, né? O que acontece quando a gente faz isso? A pessoa pega, mete o pé na primeira oportunidade, vira sua concorrente. Aí é ótimo, né? Uma dor no coração. Cara, pra que eu fui fazer isso? Bem que minha mãe me avisou, mas aí já era. Mas não tinha arrependimento nesse sentido, porque se a pessoa realmente fosse uma pessoa do bem, eu ia achar essas pessoas uma hora. E uma hora ia valer a pena. E não desisti, continuei fazendo.
Dessas pessoas que eu treinei, algumas ficaram na clínica. Eu saí da clínica, né, por motivos óbvios, que eu fui para a área educacional, e algumas ficaram lá, trabalham lá há muito tempo. Então, assim, ovo podre tem para todo lado, em todas as profissões, em todos os setores. Mas também tem muita gente boa, muita gente do bem, muita gente precisando de uma oportunidade que você pode dar. Uma outra clínica que eu administrei, já não foi uma coisa que eu vivenciei, já foi uma outra clínica que eu administrei, elas precisavam desse mesmo esquema e na cidade delas não tinha Senac e nem cursos técnicos, uma cidade menor, que de repente pode estar encaixando no seu perfil, né, de não ter aí na sua cidade isso. Nós buscamos esse recurso em meninas que estavam estudando ainda no científico, 15, 16, 17 anos ali, e que queriam um ganho extra, uma mesadinha. Então, a gente conversou primeiro com as mães, que eram clientes, para saber se tinha alguma das filhas que gostaria de estar fazendo, né? Que a gente chama de menor aprendiz. É legal, viu, gente? Não é um trabalho ilegal. E mesmo que você tenha MEI, você pode estar contratando menor aprendiz. O imposto é bem reduzido e essa pessoa fica com você por um tempo. Depois ela tem que tocar a vida dela. Então, é um projeto para quem não tem muito recurso para contratar uma pessoa ou que precisa de horários muito específicos. Então, a gente tinha um horário para manhã e um horário para tarde. Eram duas meninas diferentes. Isso foi muito produtivo, porque o fato de elas não serem da área dá um pouquinho mais de trabalho no início para você mostrar um beabá básico, mas em compensação também não dá o problema, né, de concorrência, no sentido, né, de virar concorrente imediata. Isso aí vai muito de cada um de vocês. Eu continuo acreditando no ser humano, eu continuo tomando umas na cabeça, mas acertando também. A gente tem que rezar todo dia, todos os dias, incessantemente, para Deus colocar no nosso caminho pessoas boas, né? Nos defendermos também. Uma coisa que a gente nunca deve deixar na mão dessas pessoas é dinheiro, caixa, não por achar que pode ser, né, algo perigoso no sentido de ser lesionada, mas por ser algo que cada um tem que tomar conta. Uma das coisas que eu sempre falo, caixa, entrada e saída de dinheiro, controle financeiro tem que ficar na mão do dono, não pode ficar na mão de funcionário, em nenhum negócio. Isso não é desconfiança, isso é controle. Se a gente perde o controle disso, a gente perde o fio da meada, tá? A gente tem que delegar outras coisas. A gente pode e deve delegar outras coisas. Eu vivo incentivando vocês a contratar pessoas para ajudar vocês a delegar coisas que vocês realmente não têm necessidade naquele momento. Eu falo, as pessoas têm um pouco de medo, né? Comissionamento. Então, você pode comissionar pessoas. Você não é bom em vendas, você pode comissionar uma pessoa que é boa em vendas em te ajudar nisso. Você não é bom em determinado procedimento, você pode comissionar pessoas que são boas nisso. Você pode colocar o seu espaço multidisciplinar através de soluções inteligentes de parcerias. Não necessariamente precisam ser pessoas contratadas, a gente pode fazer contratos entre MEI, tá? Entre microempreendedor e microempreendedor. Então, o que eu quero que vocês pensem nisso com carinho. Quando for montar um protocolo, vocês precisam ter tempo de raciocínio clínico. E todas as vezes que você monta um protocolo, pode ser que no meio do caminho você tenha que ter mudanças. Então, quando a gente usa a ferramenta laser e LED, você tem que ter isso na sua cabeça. Você tem que ter raciocínio para mudanças. Você tem que entender como é que cada uma dessas ferramentas pode te ajudar. Então, como é que o laser e o LED agem? Em que cromóforo ele é absorvido? Quais são as reações químicas desses cromóforos? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou colocar no meu caderninho de providências para eu conseguir trabalhar com laser terapia e fototerapia de uma maneira geral é isso. Então, eu vou elencar laser vermelho, seu cromóforo, quais as reações químicas, ok? A partir do momento que eu sei isso, eu tenho tomada de decisões, eu tenho poder em minhas mãos. Então, eu me organizo e isso quem tem que fazer é você, é a sua estrutura. Você pode ter ajuda. Um professor, ele pode te ajudar, eu posso te ajudar, mas você precisa
ter linha de raciocínio, porque no meio do caminho você pode ter que criar estratégias específicas para cada cliente, para cada condição anestética. Então, nós estávamos falando da olheira. Então, eu inicio com 30 segundos de LED azul de cada lado para ver a velocidade de quebra, ok? Do peróxido de hidrogênio agindo lá nas duplas ligações de carbono, através de reações químicas que vêm do cromóforo porfirina, que é lá o cromóforo do LED azul. A primeira sessão, eu tenho que associar princípios ativos. Por isso que eu estava falando, até esse momento, sobre a reorganização dos seus princípios ativos, porque eu preciso ser rápida. E, às vezes, pegar um protocolo pronto de um determinado fabricante não é o ideal naquele momento. Então, primeira coisa, o conhecer princípios ativos, saber para que serve, pelo menos 2 palavras-chave de cada ácido, gente. A gente não pode ter preguiça mental com relação a princípios ativos. A gente precisa fazer. Lívia, mas eu tenho dificuldade. Gente, todo mundo tem dificuldade, né? Não se sinta única. Então faz. Você cria uma cartilha sua. Cria uma cartilha de ácidos para você. Pega o seu material, o seu vasto material, e começa a fazer 2 palavras-chave. 2. Se atenha a coisas simples. Se você tem dificuldade, né? Realmente tem muitas pessoas que têm. Não é só uma dificuldade intelectual. Eu sou meio devagar, tenho falta de habilidade. Não é isso. É que são muitas coisas dentro da nossa cabeça. A gente não tem só estética para preocupar. A gente é mãe, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente é aquilo outro. Então, acabou esse negócio do, eu tô me sentindo até mal, porque eu não, para, e pega esse tempo que você tem e faz sua cartilha. Então, se você é uma pessoa que oferta tratamentos para olheira, quais são as estratégias que eu tenho para olheira? Então, se eu tenho eletroterapias, eu vou pegar as eletroterapias e vou elencar quais das eletroterapias eu posso utilizar, quais as funções e as reações químicas que eu posso ter aplicando essa determinada eletroterapia. Nós estamos falando aqui de laser e LED. Então, o laser infravermelho, por exemplo, ele vai me ajudar melhorando a questão da drenagem da região. Além de eu poder utilizar ele na musculatura, se eu conseguir fazer o arqueamento aqui natural das sobrancelhas e melhorar a musculatura da região do terço superior, eu consigo melhorar a aparência do olhar como um todo. Então, nós temos outros recursos, vários recursos, mas nós estamos falando das ferramentas que eu tenho. Muita gente deixou as microcorrentes de lado, sabe? Eu tenho muita colega aí que vai se identificar comigo agora, eu tenho certeza que você que está me assistindo agora vai se identificar comigo, que a preguiça fez a gente deixar algumas coisas que eram triviais, eram funcionais e eram maravilhosas de lado, né? As microcorrentes, a corrente russa, coisa que dá trabalho. Mas dá trabalho. A mesma coisa vai acontecer com qualquer outra tecnologia que você comprar e ficar limitada a protocolo. Toda vez que o ser humano se limita a protocolar, perde-se muito. Então, o que está se tentando deixar claro aqui é que eu vou dar dicas sobre a laser terapia, eu vou dar dicas sobre fototerapia, dicas diversas, mas não vou deixar de abrir o horizonte de vocês para pensamentos diversos. Então, meu vai, meu volta em determinados assuntos é justamente para você começar a criar essa linha de raciocínio. Não tem nada pronto e acabado, tá? Então, aplicado nos linfonodos da região, a gente vai conseguir melhorar o fluxo linfático. Então, principalmente na cliente que tem bolsa, na cliente que tem olheira vascular, essa precisa receber ínfluos linfonodos, mas de maneira assertiva, de forma correta, na dose correta, na posologia e no tempo correto, ok? Aí eu vou tratar de condições específicas, que são condições que a gente chama de fisiológicas. Se a minha cliente, ela tem só olheira melânica, não é vascular, ela não tem bolsa, vale a pena ainda eu investir no infravermelho na região? Sim, vale a pena ainda você investir. Não precisa, de repente, fazer em todas as sessões, mas estruturar uma sessão sim, uma sessão não com infravermelho. Quando a cliente tem olheira vascular, eu já vou pensar em tirar o LED azul, que leva a reações químicas que causam hidrogenação, aquecimento na região.
não é interessante para a olheira vascular, não é interessante para bolsa. Então eu tenho que ter, quando a gente fala de raciocínio clínico, muitas pessoas elas querem, professora, me dá um protocolo para olheira. Eu tenho vários protocolos. Só que se você não está entendendo o que você está fazendo com aquele protocolo, pouco resolve. Vai resolver para 50% dos seus casos. Os outros 50% que realmente necessitam de raciocínio clínico seu raciocínio clínico, sua vivência, não podem ser transferidos. Essa responsabilidade ela não pode ser transferida. Eu me esforço para montar protocolos atualizados nas consultorias. A pessoa manda foto e eu vou acompanhando o caso clínico junto com ela. Só que eu tenho isso com algumas das minhas alunas. Eu presto consultoria personalizada para algumas das minhas alunas. Eu não tenho oportunidade para fazer para vocês todas. Não tenho condições de hoje estar fazendo para todas vocês. Então, eu tenho que estar aqui como um veículo de tentar fazer você raciocinar em cima disso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, entender a eletroterapia que você está trabalhando. Laser e LED, gente, são 70 anos, mais de 70 anos, que eles estão com comprovações científicas diversas para a saúde como um todo. Tem mais de 20 anos que nós estamos trabalhando com lasers e LEDs na estética. Tem mais de 10 anos que eles participam de todos os congressos que você pode imaginar, mostrando o quanto eles são importantes.